Jericoara, moço pescador, vivia sozinho. João não tinha amor. No programa de hoje do Contraplano, nós vamos conversar com 3 amigas que são apaixonadas por tecidos, cores, poesia, música, literatura. É o grupo Fiandeiras da Palavra. Obrigado, meninas, por vir aqui no programa. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Bom, então, para a gente começar, eu queria primeiro apresentá-las. Você é a Flávia, Cristiane e a Cíntia, né? Isso. Tá certo. Gente, como surgiu esse grupo, Fiandeiras da Palavra? O que é esse grupo? E aí? Quem fala? Vamos tirar 2 ou 1 para ver quem vai responder. Melhor 3. Na verdade, eu já contava história, a Flávia também. Eu já trabalhei com a Cris contando histórias. E um dia eu fui assistir a Flávia, que veio do Espírito Santo, estava morando há pouco tempo aqui, né, Flávia? E aí fui assistir, gostei, convidei a Flávia para me assistir também. E a gente começou uma relação aí. E depois a Flávia me chamou para um espetáculo e assim a gente começou a trabalhar juntas, né? Em 2010 isso, que a gente montou esse espetáculo, o Histórias que Vento Me Contou, que foi o primeiro espetáculo que nós montamos. E aí, logo nesse ano a gente já foi montar outro, né, que era um espetáculo sobre o universo feminino. E a Cris já estava dando assessoria musical para nós no Histórias, então nós vimos que seria muito interessante ter a presença dela, dando esse suporte musical, né? E de cara, assim, quando a gente começou, a gente foi para o Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, no Rio de Janeiro, né? Sim. Então foi uma experiência super legal, porque era bem o começo do nosso trabalho, a gente estava afinando ainda nosso trabalho e a gente foi para lá. A Cris já tinha ido 1 ano também, e aí nós ficamos muito empolgados com as possibilidades, né? Tá certo. E qual que é o foco das histórias que vocês contam? Existe uma linha ou não? Vocês abordam diversos temas? Olha, os nossos espetáculos eles são temáticos, mas eles não são voltados para um público muito específico, né? A gente tenta trabalhar histórias que sejam acessíveis para todas as idades, para todos os públicos. Nosso trabalho não é voltado especificamente para crianças, tá? Mas tem uma coisa que é assim, basicamente nosso trabalho é de tradição oral. Sim. Então, basicamente a gente trabalha com contos da tradição oral. Tem um único espetáculo nosso que é autoral, foi baseado no livro da Sônia Gabriel, que chama Ventos Antigos. Este é o único espetáculo que nós temos que é autoral. Os outros todos são pesquisas. A gente faz loucuras, né, meninas? Porque às vezes chega um convite, alguns espetáculos nascem de convites. Assim, olha, a gente precisava de alguma coisa. E outros de interesse próprio, né? A gente fala, olha, eu queria muito trabalhar com a África, era um sonho da Flávia, e nós fizemos um espetáculo bem bacana. Aí vocês, por exemplo, da África, vocês pesquisam e montam esse espetáculo? Isso. E como que é essa montagem, essa parte toda de até nascer o espetáculo? Vixe, dá um trabalho. Vocês demoram em média quanto tempo? A gente fala que cada muito, espetáculo né? é um filho, Depende muito dos processos. O Ventos Antigos, por exemplo, foi um processo bem mais demorado, né? Por ser um trabalho autoral, nós tivemos que selecionar as crônicas e um trabalho também muito autoral, mas também é biográfico, autobiográfico, a gente se reconheceu muito no trabalho. Então, foi um processo muito mais sensível, mais demorado. O da África, acho que a gente trabalhou o quê? Uns 3 meses, mais ou menos, né? Eu acho que em média é isso. A gente já fez loucura também de fazer as coisas nascerem assim muito rápido. Sim. Mas em média os trabalhos demoram uns 3 meses de pesquisa, aí cada uma busca a partir do tema, a gente estuda as histórias, lê. E depois é um parto decidir o que fica, porque a gente sempre escolhe um monte de coisas. A gente acaba selecionando tipo umas 10 histórias, né? E aí, para fechar numas 5 histórias é sempre difícil, né? É difícil selecionar qual que vai, né? O da África, por exemplo, acabou que o espetáculo tomou um rumo muito de histórias de origem, mitológicas, né? E ficou bem interessante. Nós não trabalhamos com uma região específica, mas a gente pegou vários contos de origem, que é uma outra forma também de explicar, né, a origem das coisas, um outro olhar.
que é bem interessante, né? E ficou nesse registro. E dentro dessa pesquisa de histórias, o que a gente faz também? A gente alia a música à história, né? Então, assim, cada história tem uma linha melódica que a gente compõe, ou realmente uma canção, né? Por exemplo, no Histórias que o Vento Me Contou, a gente tem o Saci Pererê, né? O Contos e Cantos da Mata também, que a gente também faz o Saci Pererê, que é uma composição do grupo, né? Então, assim, hoje todas as canções que a gente canta nos espetáculos são músicas nossas. Isso também foi um processo de busca, né? Porque a princípio a gente cantava canções que eram de tradições orais também. E aos poucos a gente foi descobrindo que a gente também poderia, além das histórias, também fazer essa composição nossa, né? Então hoje, assim, até uma alegria, assim, um orgulho nosso, assim, porque coisas boas nasceram, né? A gente fala, nossa, que legal, isso foi fruto de pesquisa também, porque quando você vai pesquisar história, às vezes não dá conta de contar todas as histórias. Então a gente coloca uma canção cantada e uma canção que é uma história também, né? O João Piraquara, que foi essa que a gente começou, é a história do Contos do Paraíba, que é um outro espetáculo específico do Rio Paraíba, né? São várias histórias do Rio Paraíba, e nasceu essa canção do João Piraquara, que um dia a gente tinha um espetáculo para fazer, e assim, tipo, vamos fazer o João Piraquara, e eu disse para ela, qual é o João Piraquara? Não, foi ela que Ficou tão escreveu. linda que eu nem me lembrava que era Não lembrava. Então, assim, é bonito, assim, é gostoso de fazer todo esse processo, né? Então, assim, é gostoso de fazer o processo e depois você distribuir isso para as pessoas. Isso que é legal. Bom, já que a gente está falando do João Piraquara, vocês podem tocar para a gente ver? Podemos, vamos lá. João Piraquara, moço pescador, vivia sozinho. João não tinha amor. Já de manhãzinha, prece entoava nas águas do rio, canoa remava, moço Piraquara, ele o Paraíba, uma coisa só, toda a sua vida, água e canoa, peixe, rede, anzol, vivia sozinho. João não tinha amor, mas num certo dia dizem que surgiu moça encantada nas águas do rio, os cabelos longos, a pele morena, olhar de mistério, presença serena. Esse Piraquara endoideceu de amor nas águas do rio. João mergulhou, nunca mais foi visto. Quem nunca escutou moço Piraquara endoideceu de amor. João Piraquara endoideceu de amor. Olha, parabéns, muito bonito. Nossa, muito gostoso de escutar, né? É, né?
É uma história muito gostosa. E eu tava olhando esses objetos aí. Vocês usam em todas as apresentações? Qual a importância de usar esses objetos? Aqui a gente tem um monte de outros instrumentos e tem os tambores, as coisas que a gente tem uma parte. A importância, Cris, você que é a dona dos instrumentos. O som, ele traz uma memória, né? Assim como a história, né? Então, o som, ele vem auxiliar para despertar essa memória daquele que está ouvindo, né? Então, assim, quando você faz um som de uma água, um assobio, né? São sempre coisas muito delicadas, assim, que a gente coloca e também não são todas as vezes que é necessário um som, né? Então, assim, a gente também estuda isso. Vamos experimentar? Então usa um determinado tambor. Não ficou muito bom, vamos experimentar outro. Então, isso também é um processo de criação que a gente vem buscando cada vez mais, assim. Cris, isso tanto nas músicas, né, que a gente usa mesmo para a composição das músicas, dos espetáculos, mas também para pontuar alguns momentos da história, né? Por exemplo, tem a história que a gente conta que o moço corta a laranja e sai uma moça encantada de dentro. Então a gente usa esse instrumento aqui, né? E quando ela sai de dentro da laranja tem esse som que remete ao encantamento. Essa coisa mágica, né? Entendi. Então os instrumentos, eles auxiliam muito nesse processo. Não tem a sua função no horário específico da música. Isso. E da história também, né? E qual foi o trabalho mais prazeroso que vocês fizeram? Que vocês conseguem destacar um, assim? É igual um filho, como você falou. Vocês têm um preferido? Todos são importantes, né? Eu acho que cada espetáculo ele tem uma característica diferente. Então a gente se diverte de formas diferentes. Por exemplo, Cantos e Contos da Mata eu me divirto muito. Mas é porque ele é engraçado, ele tem essa nuance mais engraçado do cômico. Mas o Histórias tem a coisa da memória. O Histórias que o Vento me contou é interessante, que esse espetáculo a gente, quando criou ele, nós quisemos fazer um trabalho que trouxesse contos de diferentes lugares do mundo, mas que remetem a contos que a gente conhece aqui no nosso imaginário popular mesmo, né? E assim, todas as histórias, elas acabam tendo um quê de suspense no final, de mistério, né? Então, a gente não é um espetáculo muito guiado pelo politicamente correto, no sentido de que o bem tem que vencer e o mal sempre perde. Não é que o mal é vencido, mas ele continua por aí, a gente não mata os vilões, porque muitas histórias, o vilão no final ele é morto, né? Tem uma das histórias que a gente conta, por exemplo, que é As Três Laranjas do Amor, que nós temos, sei lá, 13, 14 versões dela. Em todas as versões finais, no final, o vilão é morto. Só essa versão que a gente faz, que é da Espanha, que nós encontramos uma versão que ela é banida lá do reino, mas ela continua solta por aí, sabe, a vilã da história. Então é interessante isso, a gente gosta dessa coisa do cuidado, presta atenção, sabe? Aí os outros trabalhos... Todos eles têm, cada um tem isso. Então, o do Rio Paraíba, o que foi interessante? Nós escolhemos histórias do Vale, né? Então são nossas memórias de lugares, de pessoas que a gente conhece ou foi encontrando. O Abomalé, que são os contos africanos, partiu de um desejo da Flávia e depois a gente foi descobrindo um monte de coisa e é uma delícia de fazer. Então é muito difícil porque eu acho que é que nem uma mãe escolher um filho. Agora, sim, eu acho que o que mais mexeu assim conosco individualmente foi o Ventos Antigos. Assim, porque como assim te falou, todos têm a sua importância, mas acho que assim o que mais mexeu com o sensível nosso, porque as memórias que a Sônia traz nos contos dela se tornaram memórias nossas também, que a gente foi estudar. E aí, cada vez que a gente ia ensaiar, que a gente ia estudar aquele texto, cada dia uma chorava. Mexia com porque era muito, assim, nosso. Então, assim, eu acho que é o que mais mexe conosco. Também, assim. Eu acho que, porque todos os outros espetáculos, eles são de tradição oral. O da Sônia, como é autoral, e a Sônia também parte das memórias dela. São histórias que aconteceram, então não são memórias inventadas, são histórias reais. A Sônia, ela morou aqui no Parque Santo Antônio. Um dos contos que a Flávia conta, que é a da menina bailarina, depois a Sônia falando pra gente que realmente era aquele vento
ela do Parque sentia Santo no Parque Antônio, Santo Antônio, né? Então, assim, exato. também tem essa questão que é muito daqui, né, da nossa cidade. E o curioso, Sérgio, é que nós, antes desse processo do Ventos Antigos, nós começamos um projeto de um espetáculo com as nossas memórias. E ficamos o quê? Uns 2 meses nisso, né? E era uma choradeira, os processos de cada um, e a gente, não vai dar certo isso. Não tá dando certo, vamos engavetar esse projeto, e engavetamos. Porque não tava muito, fluindo. não tava. E quando chegou para nós o material da Sônia, a gente se viu muito nos textos dela e falou, uai, o trabalho que a gente queria fazer tá aí, né? Assim, vamos, é só lapidar. É muito delicado, é muito feminino. Então, assim, ele tem uma outra tonalidade. Ele é muito feminino, muito delicado. Ele não tem um público específico, mas é mais voltado para o adulto exatamente por trazer memórias, né? E aí é uma delícia de fazer nesse sentido, porque a gente acaba falando da gente, né? E é uma coisa que sai mais natural também, né? Acabou se tornando natural, né? Mesmo mas não sendo difícil. texto nosso, acabou se tornando nosso. Tá certo. Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo. Você de casa não saia daí, mas antes da gente ir pro intervalo, eu vou pedir para vocês contarem mais uma história pra gente. A gente canta. A gente canta ou a gente cantar conta? o Saci? Pode ser do Saci? Pode. Vamos lá. É o Saci. Fazer a introdução então. Olha, danado, me pega de surpresa na televisão, menina. Só faz isso com os outros. Não, é pecado, Ara. Chama o Saci pra nós. É que diz que o Saci é um moleque danado, que nasce no bambuzal, que sai por aí fazendo arte. Diz também que um dia ele enganou São Benedito e São Benedito pendurou o Saci de cabeça para baixo, debaixo da ponte. Então o povo conta por aí que quando você passa na ponte e escuta, você viu o Benedito, você viu o Benedito? É o Saci que tá amarrado ali. Cuidado, hein? Nesse mato tem Saci, é o Saci pererê. Nesse mato tem Saci, é o Saci pererê. Pererê, 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 é o Saci pererê. Pererê, 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 é o Saci pererê. Na noite escura, sem lua no céu, Taquarussu estalou. Saci pererê numa perna pulou. Menino levado, moleque danado, só faz reinação e rio bocado, girando, girando, feito peão, fazendo assobio, pulando no chão. O feijão queimou, o ovo gorou, crina do cavalo inteira dançou. Acode, acode, São Benedito, Saci pererê fumando seu pito. Saci pererê de uma perna só, fumando o cachimbo da minha avó. Oi, pega a peneira, oi, pega a garrafa e bota uma rolha e faz uma cruz. Acode, acode, São Benedito, Saci pererê fumando seu pito. Pererê, 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 é o Saci pererê. Pererê, 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 é o Saci pererê. Nesse mato tem Saci, é o Saci pererê. Nesse mato tem Saci, é o Saci pererê. Parabéns, muito legal.